Bom, então agora vamos fazer o exercício 57. Tá falando assim: determine a inversa de cada função. Aí, o que seria, né, inversa? Bom, inverso na matemática é o inverso das operações. Então, por exemplo, qual que é o inverso de somar? Fazer mais. É subtrair, fazer menos. Qual que é o inverso de multiplicar? Por exemplo, se eu for fazer vezes 4, é fazer dividido por 4. Qual que é o inverso de elevar algo ao quadrado? Então, por exemplo, 4 ao quadrado. O inverso disso é a raiz quadrada. Então, é a raiz quadrada de 4. Se fosse 4 elevado a 3, o inverso disso seria a raiz cúbica. E como que eu faço para inverter as coisas numa equação, né? Deixa eu apagar aqui. Então, ele quer que você invirta, só que numa equação. Como que eu faço para inverter? Bom, passando para o outro lado, porque sempre que eu passo para o outro lado, inverte. Então, se eu passar o mais 1 para o outro lado, ele vai ficar menos 1. E se eu passar menos 4 vezes, vai ficar dividido por menos 4. Então, eu tenho que passar tudo para o outro lado, porque aí eu vou conseguir as operações inversas do que eu estou querendo. Então, f de x, primeiro eu vou passar o menos 1, igual a menos 4x, e meu objetivo é deixar o x sozinho, né? E agora, como é menos 4 vezes x, eu vou passar o menos 4 dividindo. Então, vai ficar aqui f de x menos 1 dividido por menos 4 é igual a x. Então, você tem que perceber que essa equação aqui é o inverso dessa equação, porque nessa equação está somando 1, nessa está tirando 1, e nessa está multiplicando, nessa está dividindo. Então, agora, só que na resposta você tem que colocar bonitinho, né? Deixa eu escrever melhor. Vai ficar assim, x igual a f de x menos 1 dividido por menos 4. Só que como que eu transformo isso em função? Como essa equação é a inversa daqui de cima, a gente vai escrever f inverso. Então, fica f menos 1. Em vez de escrever f de x igual na outra, escreve f menos 1 de x, para indicar que se trata da equação inversa. Então, f a menos 1 de x. E aí, é o quê? É igual a algo menos 1 dividido por menos 4. Então, é igual a x menos 1 dividido por menos 4. Então, no lugar que tinha x, você vai chamar o início da função, que é f a menos 1 de x. E no lugar que tem uma incógnita, uma letra, né, f de x, você vai chamar de x. Deixa eu fazer de verde. Você vai chamar de x. Só para poder ficar nessa notação, né? Então, essa aqui é a função inversa. Vamos fazer a próxima, a b. Então, aqui tá a b, né? Opa, deixa eu colocar aqui, b. Bom, agora a gente vai ter que inverter essa equação. Então, vou começar invertendo a raiz cúbica, que ela vira o quê do outro lado? Ela vira o elevado a 3, né? O elevado a 3. Então, quando eu passar para o outro lado, vai ficar f de x elevado a 3 é igual a x mais 3. E agora, para deixar o x sozinho, só falta eu passar o 3 como menos 3. Então, fica f de x elevado a 3 menos 3 é igual a x. E aí, então, x, né? Vou escrever da esquerda para a direita. X é igual a f de x elevado a 3 menos 3.
Então, essa é a equação inversa. Agora, onde está f de x? Eu vou escrever x. E onde está x, eu vou escrever f menos 1 de x. Então, no final, isso aqui vai ficar aqui o f a menos 1, ou seja, a equação inversa de x, é igual a x ao cubo menos 3. E agora vamos, então, para C. E na C está falando assim, que a função é igual a x dividido por 2 menos 5. Então, primeiro eu vou passar o menos 5 para ficar mais 5, né? Então, f de x mais 5 é igual a x sobre 2. E agora, em vez de dividir por 2, eu quero que a equação multiplique por 2. Então, vai ficar multiplicando, só que vai multiplicar tudo isso, né? Então, fica 2 vezes tudo isso, f de x mais 5, igual a x. Aí, agora eu vou escrever da esquerda para a direita, né? Só para ficar mais fácil de ler. X é igual a 2 vezes f de x mais 5. Só invertir, né? Daqui para lá, invertir. Agora eu vou fazer a distributiva. 2 vezes f de x e 2 vezes 5. Então, vai ficar que x é igual a 2f de x mais 10. E terminou, porque o x já está sozinho. Então, como isso aqui é uma função, eu vou escrever f a menos 1 de x aqui. F a menos 1. E onde está o f de x, eu vou colocar o x. Então, vai ficar aqui f a menos 1 de x é igual a 2 vezes x mais 10. E essa é a equação inversa dessa daqui de cima. Por que a gente está colocando f na frente? Só para as duas ficarem iguais. Então, em vez de deixar só x, eu quero deixar o f. E aqui eu não quero deixar nenhuma letra que não seja x, né? Eles querem que fique tudo padronizado, por isso... Mas aqui já dá para entender, né? Que x é igual a 2 vezes algo mais 10. Aqui está falando a mesma coisa. Espero que esteja dando para entender. Agora vamos para a letra D. E agora a gente vai ter que inverter essa equação. E por que está falando, né, que x é diferente de 1? Porque se x for 1, fica assim. F de x igual a 2 dividido por 1 menos 1. F de x é igual a 2 dividido por 0. E não pode dividir por 0. Então, aqui embaixo nunca pode dar 0. Por quê? Porque eu posso dividir algo entre duas pessoas, entre eu e outra pessoa. Eu posso dividir algo comigo mesma. Então, algo dividido por 1. Tem como dividir entre duas pessoas, tem como dividir por uma pessoa. Tipo, vou pegar tudo para mim. 5 dividido por 1 é 5. Mas o que seria dividir por 0 pessoas? Não estou dividindo nem comigo, eu não estou dividindo. Então, dividir por 0 não é uma divisão. Não faz sentido, porque você não está nem dividindo, né? Nem consigo mesmo. Então, eu não posso deixar que embaixo da divisão seja 0. Então, eu tenho que pegar isso aqui, x menos 1, que é o que está aqui embaixo, e escrever que tem que ser diferente de 0. Então, eu escrevo assim, x menos 1, por favor, tem que ser diferente de 0. Aí você resolve como se fosse uma equação normal. Passa para lá o 1 e fica x diferente, menos 1 fica mais 1, né? De 1. E é assim que ele descobriu que o x não pode ser 1. E a gente vai ter que fazer a mesma coisa quando a gente acabar de inverter. Então, vamos inverter. Eu vou passar esse aqui multiplicando. Então, vai ficar f de x vezes x menos 1 igual a 2. Agora, eu vou passar esse aqui dividindo. Então, vai ficar o f de x, né? Que está numa multiplicação, vai ficar x menos 1
é igual a 2 dividido pelo f de x. E aí, para deixar o x sozinho, só falta tirar esse 1. Então, eu vou passar o 1 para lá agora, somando. X é igual a 2 dividido pelo f de x mais 1. E acabou. E agora eu vou escrever do outro jeito, né? Eu vou escrever que, na verdade, f a menos 1 de x é igual a 2 dividido, não por f de x, por x mais 1. Então, onde tinha x, virou f a menos 1 de x. E o x aqui e o f de x virou x. Só que essa não é a resposta final. Por quê? Porque a gente tem divisão. Toda vez que tiver uma divisão com um x embaixo, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque que número que não pode ser aqui? 0. Porque essa parte de baixo tem que ser diferente de 0. Então, fica x tem que ser diferente de 0. Então, a resposta final, a inicial é isso aqui, x diferente de 1. E a resposta final é que f a menos 1 de x é isso aqui com x diferente de 0. Porque tem x dividindo. Porque aqui também tem x dividindo. Se fosse 2 dividido por 3 mais x, a gente vê que aqui só tem um 3, não tem x. E 3 é diferente de 0, então tudo bem. A gente só tem que tomar cuidado de não deixar o 0. Vamos fazer a E. Bom, então aqui está a letra E. E está falando 3x elevado a 4 com x maior ou igual a 0. E por que que x tem que ser maior ou igual a 0? Bom, eu não falei antes, mas para uma função conseguir ser invertida, para conseguir inverter, as funções precisam ser bijetoras. Isso eu teria que explicar usando o gráfico. Mas como não vou usar gráfico, eu só vou dizer que para inverter, as funções precisam ser bijetoras. Isso significa que precisa ser sobrejetora e injetora. E essa função não é injetora. Por quê? Porque sempre para ver se é injetora, coloca um número positivo e um número negativo. Escolhe assim, um positivo e um negativo iguais. Aí, a gente lembra que a injetora precisa de transformações únicas. E vamos ver. Se eu colocar o 4 aqui, vai ficar 3 vezes 4 ao quadrado mais 4. Essa parte aqui, né? Fica aqui o f de 4 é igual a 3 vezes elevado a 4 mais 4. Desculpa, 3 vezes 4 elevado a 2 mais 4. Que vai ser igual a 3 vezes 16 mais 4, que vai ser igual a 48 mais 4, que vai ser igual a 52. Só que, o que acontece quando eu faço f de menos 4? Eu vou ter que fazer 3 vezes menos 4. Só que menos 4 ao quadrado também é 16. Então, eu percebo que tanto o 4 ao quadrado quanto o menos 4 ao quadrado vão dar 16. E o resultado vai acabar sendo igual. Então, se eu tenho dois números diferentes, 4 e menos 4, em que o resultado vai ficar igual, escrever tudo igual aqui, eu já vi que essa função não é injetora, porque essa transformação não é única. Tem dois números que estão transformando no 52. Então, o que está falando? Por que está falando que x é maior ou igual a 0? Porque ele está falando, bom, já que dá problema pegar o positivo e o negativo juntos, que geralmente é esse o problema que dá na escola, é sempre esse o problema. Pegar negativo e positivo junto não dá, porque não dá resultados únicos. Então, se o x é maior ou igual a 0, ele tem que ser maior, 1, 2, 3, 0, 1. Então, ele só pode ser números positivos. Então, para evitar esse problema, ele pegou e falou, olha,
eu não vou usar os negativos, eu só vou usar os positivos. E aí a função se torna bijetora. Mas quem tem que prestar atenção nisso é quem faz o enunciado do exercício, né? Então, quem estava fazendo esse enunciado aqui teve que prestar atenção que x é maior ou igual a zero. Então, agora a gente vai inverter. F de x, eu vou passar o 4 para lá, menos 4, igual a 3x². Agora eu vou passar o 3 dividindo, f de x menos 4 dividido por 3, igual a x². E agora eu vou passar o quadrado, esse 2 aqui, como vai virar raiz quadrada. Só que tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, se eu coloco que x² é igual a 4, o que eu estou querendo dizer? Que algo elevado ao quadrado é 4. Só que sempre que eu elevo algo ao quadrado, eu posso usar um positivo e um negativo. Então, menos 2, quando eu elevo ao quadrado, dá 4. E mais 2, quando eu elevo ao quadrado, né? Dá 4, porque menos 2 vezes menos 2 é 4. E mais 2 vezes mais 2 é 4. Então, você percebe que sempre que x, então, ou o x é igual a menos 2, ou o x é igual a mais 2. Então, você percebe que quando está elevado ao quadrado, sempre o x vai poder ser algo ou negativo, aqui, ou positivo. Então, sempre que você for, nessa sequência, sempre que você for tirar do quadrado e transformar em raiz quadrada, deixa eu escrever aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, outra anotação. Toda vez que tiver algo elevado ao quadrado, tipo alguma coisa assim elevada ao quadrado, e você for transformar em raiz quadrada, você tem que colocar um mais e um menos, para você saber que tanto faz se o x for positivo ou negativo, porque vai dar certo. Isso é uma regra da matemática, uma regra de equações que sempre tem que acontecer em todas as aulas, em todas as matérias. Então, como aqui está elevado a 2, eu vou passar para lá, deixando claro que é positivo ou negativo. Então, vai ficar assim. Raiz quadrada de mais ou menos f de x menos 4 sobre 3, igual a x. Então, x é igual a mais ou menos isso aqui. Vou colocar desse outro lado. Só que agora a gente está com um problema. Por quê? Porque estão ocorrendo duas transformações com o mesmo número. Finge que está escrito assim. F de x é igual a mais ou menos 2x. Então, quando eu coloco assim, se eu quiser ver qual é 1, qual que é o f de 1? Ah, é igual a mais ou menos 2 vezes 1. Então, o f de 1 é igual a mais ou menos raiz de 2. Então, você está percebendo? Você está colocando um número para sofrer transformação, que é o número 1. E estão saindo duas respostas. Está falando, o número 1 pode se transformar, f de 1 pode ser raiz de 2, ou f de 1 pode ser menos raiz de 2, porque é isso que está falando, pode ser um dos dois. E não pode isso. Não podem ocorrer, não tem como uma coisa virar duas. Não podem ocorrer transformações duplas. Então, você tem que escolher ou o mais ou o menos. Sempre que aparecer isso em função, você vai ter que escolher ou os positivos ou os negativos, porque não tem como um número passar por uma transformação e virar algo positivo e negativo, porque está na regra de função que um número vira só um outro número. Ele nunca vira uma duplicidade, né?
Então, nesse caso aqui, você vai ter que escolher mais ou menos. E como a gente está trabalhando com valores positivos, x maior ou igual a zero, já está meio que escolhido. Então, a gente vai ficar só com o mais, tá bom? Então, coloca assim. Deixa eu apagar aqui. Vai ficar que x é maior ou igual a zero. Como, ó, é isso aqui, x maior ou igual a zero. Então, se x é maior ou igual a zero, ele não tem como ser negativo, porque ele é maior ou igual a zero. Então, eu não vou escolher o negativo, eu vou ficar com o positivo. Então, como x é maior ou igual a zero, vai ficar que x é igual a mais raiz de f de x menos 4 sobre 3. Então, eu tenho que escolher só um. Vou até escrever aqui. Cada transformação só pode dar um resultado. Agora, podem ter duas transformações que dão o mesmo resultado? Sim. Pode ter uma transformação que dá 4 e outra transformação que dá 4. Mas não pode ter uma transformação que dá 4 e 8. Entendeu? Espero que tenha dado para entender. Então, cada transformação só pode ser transformada em uma coisa, não em duas. E aí, então, eu vou agora separar essa raiz quadrada, porque a raiz quadrada da fração é igual à raiz quadrada em cima e à raiz quadrada embaixo. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Raiz de f de x menos 4 dividido pela raiz de 3. E agora, então, eu vou escrever a resposta final. Onde está x, eu vou colocar f a menos 1 de x. E onde está f de x, eu vou pôr x. É igual a raiz de x menos 4 dividido por raiz de 3. Só que você tem que tomar cuidado com duas coisas. A primeira é quando está dividindo por zero. Primeira coisa que você tem que tomar cuidado. A segunda é quando tem uma raiz quadrada. Se tem uma raiz quadrada, eu só consigo tirar raiz quadrada de números positivos. Então, só existe raiz de 9, raiz de 1, de 2, de 3. Não existe raiz de menos 9. Por quê? Porque menos 3 vezes menos 3 dá 9. Então, você não tem como conseguir raiz quadrada negativa. Eu já expliquei, né, num outro vídeo. Então, a raiz quadrada é sempre maior ou igual a zero. Então, o que está dentro aqui, x menos 4, tem que ser maior ou igual a zero. Então, x menos 4 maior ou igual a zero. E resolvendo, fica que x maior ou igual a 4. Então, na resposta final, eu tenho que escrever que x maior ou igual a 4. Se na resposta final tivesse algo dividido por x, eu ia ter que escrever que x é diferente de zero. E se tivesse raiz de x, eu sempre tenho que escrever que x é maior ou igual a zero. Esses são os dois casos que você tem que lembrar para aparecerem esses casos especiais, né? E essa aqui é a resposta. Vamos fazer, então, a última alternativa. Bom, e a última tá falando assim, que tem o f de x e x é diferente de menos 2/3. Por quê? Porque tem dividido por x, que é o que a gente estava falando, né? Se tem dividido por x ou raiz de x, você precisa fazer isso. Então, como está dividido por 3x mais 2, eu tenho que me certificar que 3x mais 2 é diferente de zero, porque não pode dividir por zero. Aí eu vou passar o 2 para lá, vai ficar 3x diferente de menos 2. Aí eu passo 3 dividindo e fica que x é diferente de menos 2/3.
E é por isso, então, que o x é diferente de menos 2/3, para o denominador, para a parte de baixo aqui, não ser zero. E vamos fazer a inversão, então. Eu vou multiplicar aqui nesse lado, passar para lá multiplicando, então, f de x vezes tudo isso, né? 3x mais 2 igual a 6x menos 1. E agora eu vou fazer a distributiva. F de x vezes 3x é 3x vezes f de x. E 2 vezes o f de x é mais 2 vezes o f de x, igual a 6x menos 1. Agora, eu vou passar esse aqui para lá e esse aqui para cá. Então, vai ficar 3x vezes f de x mais 6x igual a menos 2 f de x menos 1. Então, agora, a gente conseguiu colocar todos os que têm x para um lado. E o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o x em evidência. E vou ver o que ele está multiplicando. Na primeira parte, o x está sendo multiplicado por 3 e por f de x. Então, vou escrever aqui 3 e f de x. Na segunda parte, o x está sendo multiplicado somente por 6. Então, vou escrever aqui mais 6. E esse aqui é o inverso da distributiva, né? Se eu fizer a distributiva, eu volto para o que eu tinha antes. Igual a menos 2 f de x menos 1. E agora, eu vou passar tudo isso aqui para o lado dividindo e deixar o x sozinho. Então, vai ficar que x é igual a menos 2 f de x menos 1 dividido por 3 vezes f de x mais 6. Acho que é menos 6, né? É menos 6, peço perdão. Por quê? Porque eu passei aqui, passei o 6 para o outro lado. Era para ele ter ido negativo. Então, eu vou colocar aqui, né? Negativo. E aqui também é negativo. E aí, eu vou só mudar aqui tudo para negativo, que eu não tinha percebido quando eu passei para o lado. Bom, e agora é só escrever na forma de resposta, né? Onde tem x, eu vou colocar f a menos 1 de x, f a menos 1 de x. E onde tem f de x, eu vou escrever x. Então, é igual a menos 2x menos 1 dividido por 3x menos 6. E aí, o que apareceu aqui? Apareceu uma divisão por x. Uma divisão por x. Então, eu tenho que me certificar de que essa divisão não é zero. Então, eu tenho que escrever aqui, né? 3x menos 6. Eu tenho que fazer que 3x menos 6 é diferente de zero. Fica que 3x é diferente de 6 e que x é diferente de 6 sobre 3. X é diferente de 2. Então, a resposta é essa, sendo que x tem que ser diferente de 2. E aí, assim finalizam as alternativas, sendo essa aqui a resposta final.